Então vamos lá, filtro de questões. Isso daqui é o print do filtro do que concursos. Mas se você tem uma plataforma do ATEC Concursos, do Aprova Concursos, é basicamente a mesma coisa. Vou dar uma pincelada de como você deve filtrar as questões da maneira correta. Fechou? Então primeiramente, aqui em cima, pessoal, eu coloquei aqui, selecionei todas, tá? Em minhas questões eu coloquei todas. Por quê? Eu quis aniquilar resolvidas, não resolvidas, acertei e errei. Ou seja, quando eu clico aqui vai aparecer tudo, tá? Essa é a intenção, beleza? Palavra-chave eu não coloco nada, tá? Não vou tocar em palavra-chave, mas vou vir em disciplinas, tá? Então vou selecionar a disciplina que eu quero fazer questões. No nosso caso aqui, ó, português. Conforme você for selecionando, vai aparecendo no rodapé, beleza? Então, depois de disciplina, eu vou para assunto, tá? Então, se eu for fazer questões de, no caso aqui, português, pode ser crase, pode ser pronome, pode ser interpretação de texto, pode ser regência, concordância, enfim. Então, você vai colocar a disciplina e o assunto. É importante vocês colocarem o assunto, por quê? Porque se você deixar de colocar o assunto, vai aparecer todos os outros assuntos do seu edital, tá? Todos os outros assuntos do seu edital de uma vez só. Essa não é a nossa intenção. Você precisa ter principalmente dentro da sua grade de estudos, por exemplo, hoje é quinta-feira. Na quinta-feira eu estudei português e colocação pronominal. Então quando você for resolver questões, coloca desse jeito, português, colocação pronominal, que foi o que a gente fez aqui, tá? No nosso exemplo. Beleza? Aí tudo bem. Banca organizadora, isso daqui é extremamente importante. Por quê? Porque eu cansei de ver aluno que está estudando para a VUNESP colocar FGV, FCC, Sebrasp, a OCP. Cara, não tem nada a ver alhos com bugalhos. Você tem que ser especialista da sua banca organizadora, pelo menos nesse momento que seu edital está aberto, pelo menos nesse momento que você está estudando para esse concurso, porque o modo de cobrança das bancas são totalmente diferentes. Então você precisa tomar esse cuidado. Quanto mais você tiver o olhar clínico nesse momento para a banca VUNESP, melhor para você. Fechou? Então seleciona aí lá e vem para cá, ó, banca VUNESP. Ok? Depois, instituição, Eduardo, coloco? Não precisa colocar. Ah, não coloco TJ? Não precisa colocar, tá? Porque a intenção aqui é pegar tudo que é de português, tá? Em relação ao português, da banca VUNESP. Fechou? Beleza? Ano. Eu selecionei os últimos 5 anos. Então peguei 2017, 2018, 2019, 20 e 21. Para você entender essa crescente, tá? Da banca. Isso é muito importante. Porque tem gente que fazendo questões da VUNESP de 2001, 2002. Que loucura é essa, cara? Já mudou muita coisa de lá para cá. Então você pegando os últimos, 4, 5 anos, tá de bom tamanho. Você vai ver uma crescente aí no nível de cobrança, tá bom? O cargo eu não coloco, não preciso colocar escrevente, técnico judiciário. Por quê? Porque eu quero pegar todos os cargos aí da banca VUNESP. Tem algum problema, Eduardo? Não tem nenhum problema. Nível, tá? Agora chega uma coisa bem importante, vou até circular aqui, ó, nível. Esse nível aqui é o nível de escolaridade. No caso de português, presta atenção, no caso de português, eu não coloquei nível de escolaridade. Então eu peguei de fundamental, médio e superior. Ponto. Tá? Para português, porque não vai alterar muita coisa. Agora, se fosse, por exemplo, direito penal, já alteraria. Então é bom você colocar principalmente as matérias de direito para nível médio, porque senão o que acontece? Se você colocar direito penal, tá? Coloquei direito penal, o assunto tal, e o nível de escolaridade eu não colocar nada. Então vai vir de fundamental, médio e superior. E o problema é vir de superior. Pode vir de juiz, pode vir de delegado, pode vir, cara, prova top das galáxias, que nem sonha em cair no seu edital. Aí começa a prejudicar e você acaba perdendo tempo. Então, para as matérias de direito, você coloca nível médio completo. Para as demais, deixa eu ver, para as demais você pode deixar. Fechou? Tá aí tudo bem? Área de formação não precisa, área de atuação não precisa, modalidade, tá? Modalidade é importante, múltipla, tem certo ou errado e múltipla escolha. Nós sabemos que as provas da VUNESP, a grande maioria, né? Nem sei se tem certo ou errado, mas a grande maioria é múltipla escolha. Para garantir, coloca múltipla escolha, tá? E aqui, dificuldade não precisa colocar, porque eu quero desde a mais fácil a mais difícil, tá? Desde a mais fácil a mais difícil. Aqui, ó, excluir, aqui no cantinho, ó, excluir questões. Do meu caderno, não precisa. Dos meus simulados, não precisa excluir, tá? Eu quero excluir
as questões anuladas, tá? Quero excluir as... Deixa eu voltar aqui. Vou ver se tem... Não vai voltar. As questões anuladas e também as desatualizadas. Então, quando eu for fazer o meu filtro na plataforma de questões, ele vai tirar todas que foram anuladas e todas que já estão desatualizadas. Isso é muito importante, porque você sempre vai se manter um concurseiro atualizado em relação àquilo que está sendo cobrado na sua banca, tá bom? E aqui embaixo, aqui, questões com gabarito comentado, comentário, aqui ó, gabarito comentado, comentários, meus comentários, minhas anotações. Aqui você não precisa marcar nada, porque você também pode filtrar tudo junto, tá bom? Então, basicamente é isso. Você vai mexer em disciplina, em assunto, em banca organizadora, em ano, né? Pegando os últimos 5 anos, modalidade múltipla escolha, minhas questões, todas as questões, obviamente, e vai excluir questões anuladas e desatualizadas. Feito isso, você vai filtrar, vai botar para filtrar.